sejam bem-vindos à 8ª edição do Conexão Sescom, o podcast do Sescom Serra Gaúcha. Sou Caroline Dalzotto Boff, diretora de comunicação do Sescom, e hoje estarei aqui conduzindo este bate-papo sobre o contador não vive só de reforma tributária. Outras leis que também merecem destaque. Este episódio contará com a participação dos empresários contábeis Osmar Júnior Tomiello da Rocha e Hilton Troian. E tem o patrocínio da TechSul Informática, representante das soluções domínio Thomson Reuters na região. Neste primeiro bloco, iremos explanar um pouquinho sobre a Lei Complementar 224 de 2025, que prevê a redução dos incentivos e benefícios federais de natureza tributária, financeira e creditícia. Então, começamos com as perguntas, né? Começamos com o Júnior. Quais os principais impactos que você observa na redução desses benefícios fiscais? Olá, Carol. Olá a todos que estão nos assistindo também. Pois é, essa lei complementar, ela tramitou aí durante um bom tempo de 2025, né, com uma finalidade específica de fazer um corte linear nos benefícios fiscais, né? Então o governo está entendendo que diversos benefícios eles não têm atingido a finalidade a que ele se propõe, né? Então vai haver um corte de 10% nessa primeira fase, né? Em alguns benefícios. Então ele abrange diversos impostos, né? Então PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, Imposto de Importação e IPI. Em algumas situações a gente vai ter então um acréscimo da tributação em cima desses impostos, né? Então, são assuntos bem pontuais, né? Então, todos esses benefícios são pontuais. O único que a gente fala de uma base mais ampla é o lucro presumido, né? Então, o que vai acontecer no lucro presumido? Para aquelas empresas que faturam acima de 5 milhões por ano, a gente vai ter um aumento na base de cálculo em 10% nos percentuais de presunção. Agora, todos os demais eles são muito pontuais, né? Então a gente pode falar aí do REIQ, que é o regime especial da indústria química, isso no tocante a PIS e COFINS. A gente pode falar do crédito presumido de IPI, que ele se destina ao ressarcimento de PIS e COFINS sobre as aquisições das indústrias que exportam, né? Também vai haver um corte nesse crédito presumido. Fomento de indústrias da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, crédito presumido de PIS e COFINS de produtos farmacêuticos, fertilizantes e defensivos, agroindústrias e cooperativas, exportadoras de carnes e produtos rurais, a cadeia do café, a laranja para industrialização e exportação, a agroindústria que trabalha com soja e algumas situações de transporte aéreo. Então, esse é um apanhado geral do que vai acontecer em relação a essa lei complementar 224, que ela corta, então, em 10% os benefícios fiscais estabelecidos ali. Então, continuando assim, até tu comentou um pouquinho em relação à questão dos 5 milhões, né, da aplicação dos 10%, então eu já te peço, Hilton, para explanar um pouquinho mais para nós, né? Então, qual é o impacto que tu enxerga no lucro presumido para essas empresas que, né, vão ter a questão da aplicação dos 10% sobre o que o exceder o faturamento dos 5 milhões no ano? Perfeito. Olá, Carol. Olá, Júnior. A todos aí que estão acompanhando o podcast do Sescom. Todo aumento de tributo, ele preocupa, né? Porque quem acaba pagando é sempre o consumidor final, né? Então, sempre causa uma certa apreensão. Cumpre esclarecer que o aumento não é na alíquota do imposto em si, né? Que permanecem as alíquotas que eram tradicionais, mas há um aumento, então, na base de cálculo da presunção de lucro, né? Que conforme a atividade que a empresa tem, se aplica um determinado percentual para chegar no valor, então, atribuído ao lucro presumido, e sobre este é que incide as alíquotas do imposto, né? Então, vai ser prejudicado, né, essa questão do cálculo, né, vai aumentar a tributação das empresas, o imposto de renda já a partir de janeiro, e a contribuição social sofre o impacto a partir de abril do ano de 2026, né? Então, as empresas têm que estar atentas, refazer seus custos, fazer as apurações, né,
porque isso impacta realmente, né? E essa quebra também dos benefícios fiscais que o Júnior acabou de levantar também sempre causa preocupação, né? Porque para o país é sempre complicado a questão de você onerar, né? Porque quanto mais imposto, a gente sabe que acaba acontecendo depois com a arrecadação, né? Na verdade, ela tem um ponto onde ela não consegue mais crescer, não tem capacidade, né? Então, todo esse aumento tributário nos causa realmente bastante preocupação, e as empresas têm que estar atentas e preocupadas em apurar, né, o seu custo realmente, para não acabar sendo surpreendido com um valor que depois acaba não sendo contemplado no seu preço de venda, né? E agora eu até pergunto aos dois, né? Porque os contadores, assim, agora saíram várias leis complementares, várias leis agora no final do ano, e que nós vamos comentar nos próximos blocos também, mas nesse momento, talvez, o contador ele tem que fazer alguma simulação comparativa e verificar a estratégia que ele vai tomar agora para os anos seguintes, né? Então, esse planejamento tributário preventivo, acho que se faz necessário nesse momento, não? É absolutamente necessário, né, Hilton, que se refaça cálculos, porque a gente tem um acréscimo, muito embora na grande maioria das situações, porque a gente está tratando de empresas que têm uma limitação de faturamento em 78 milhões de reais por ano, então, que são as que podem estar no lucro presumido, né? Então, a empresa comercial, por exemplo, esse aumento ele vai ficar na casa de 0,3%, vamos dizer, mas mesmo assim é um impacto, né? E quando tu trabalha com 70 milhões, 0,3 é bastante dinheiro, e tem que ser comparado com a tributação do lucro real, qual é a mais vantajosa. Então, temos que realmente refazer esses cálculos para a gente não acabar fazendo uma opção tributária errônea, né, nesse momento. Então, principalmente aquela empresa que estava no limiar entre o lucro real e o presumido, né, que estava na dúvida ali, ou pendendo muito pouco para o presumido, essa empresa é a que realmente pode agora ter esse aumento da carga, ser o definidor para que ela migre para o lucro real, né? Exatamente, não tem outra maneira a não ser pegar os números, jogar, planilhar isso, fazer análise, realmente vai demandar aí um esforço grande. E uma das dificuldades que nós temos é justamente a quantidade de leis. Aí sai uma lei complementar, depois sai um decreto, sai uma instrução normativa, a gente fica na dependência de esclarecimentos do próprio fisco para poder entender exatamente como aplicar essas legislações também, né? Então a gente ainda tem essa dificuldade, e às vezes a morosidade, a demora do próprio legislador em trazer os esclarecimentos para que a gente possa realmente fazer os cálculos com segurança, né, para poder conseguir orientar realmente as empresas a trabalhar da maneira correta, né? É uma dificuldade que nós estamos enfrentando realmente, porque a quantidade de leis que saem nessa época do ano realmente é uma coisa um tanto quanto cruel para conseguir acompanhar tudo. Não, e tivemos hoje, né, uma novidade em relação a essa questão dos 5 milhões que a gente vem comentando, não? Exatamente. Perfeito. Porque a instrução normativa que determinou como se calcula esse acréscimo do lucro presumido, do imposto de renda e da contribuição social, ela é do dia 31 de dezembro de 2025. Né? Então, uma bela data para se editar uma IN dizendo como é que vamos calcular o imposto do próximo ano, né? Só que ela saiu confusa, né? O artigo dela que trata deste cálculo especificamente é extremamente confuso, e a gente estava se degladiando aí, correntes de entendimento, como trocando é que calcula, ideias, né? Entre nós, né? Exatamente, como é que calcula, gente entendendo de um jeito, gente entendendo de outro, e ninguém certo e ninguém errado, porque realmente o texto legal estava complicado. E aí, hoje, a gente vindo para o estúdio aqui, saiu a nova IN, então, esclarecendo como é que faz o cálculo dos 5 milhões. Porque a grande questão é que a lei falava em proporcionalidade, porque o lucro presumido ele é calculado trimestralmente. Então, tu tem 5 milhões, acima de 5 milhões por ano, vai ter o acréscimo da carga, né? Tá, mas 5 milhões dividido em 4 trimestres são 1.250.000 por trimestre. E aí, gente entendendo que calculava trimestralmente isso, usando essa subfaixa de 1.250, gente entendendo que calculava só quando o faturamento acumulado passasse de 5 milhões, né? O que nos parece, né, Hilton, muito mais fácil de calcular e para chegar exatamente na mesma arrecadação, só que para nossa
surpresa, a IN veio dizendo que calcula trimestralmente, aplicando esse sublimite de 1,250, e aí vai ajustando isso trimestre a trimestre, de formas que lá no quarto trimestre a gente tanto possa ter imposto pago a menos, como imposto pago a mais, e que daí vai ser objeto de compensação. Então se cria aqui todo um conjunto de atividades que não existiam no lucro presumido, Sim. porque os trimestres, depois de calculados, a tributação estava encerrada e definitiva, né? E agora a gente leva isso para quase que um ajuste anual, né? Então a gente passa a ter atividades aí semelhantes ao que a gente tem no lucro real anual para uma empresa do lucro presumido, né? Então isso realmente nos assusta e nos dá mais uma tarefa aí a ser feita. O que tinha de bom no lucro presumido era justamente a previsibilidade, né? Você não tinha problema se houvesse sazonalidade de receitas, né? E com essa forma de cálculo, ele vai modificar, porque se daqui a pouco eu tenho uma receita com uma sazonalidade maior no primeiro trimestre, por exemplo, eu vou fazer um bom recolhimento, vou antecipar um imposto que ao final do ano pode se tornar não devido, dependendo da receita dos próximos trimestres, e aí tudo bem, eu vou receber ele de volta com correção, que ainda vai ser definido como que vai ser feita essa compensação, mas enfim, vou recebê-lo de volta com a correção da Selic? Sim, vou, mas daqui a pouco eu não tinha esse dinheiro disponível nesse trimestre aqui, né? Fluxo? Ele atrapalha bastante o fluxo de caixa das empresas, né? Então, a gente fica preocupado com esse tipo de ondulação aí na forma da tributação do lucro presumido, que era uma tributação mais simplificada, né? Sim. Então, pensando depois do corte de todos esses benefícios, o quanto que o preço de venda vai impactar, né, no consumidor final? Pois é, essa é uma questão de cunho financeiro importantíssima, né? Porque o empresário, a empresa, que quando forma o seu preço de venda, ela forma em cima de uma tributação que ela já tem conhecimento. Uma realidade. Né? Agora, vamos lá. O que acontece, por exemplo, vamos continuar falando do lucro presumido, num exemplo, né? A empresa pode ficar isenta dele, vamos dizer, num primeiro trimestre, e lá no quarto detectar que tinha que ter pago porque proporcionalmente a sua receita excedeu. Então, ela vai ter que prever no preço de venda esse adicional percentual, por mínimo que seja, né, para ela não ter que puxar do bolso um valor de imposto que não foi previsto anteriormente, né? E aí, lembrando o que o Wilton bem pontuou, os efeitos do IRPJ são a partir de 1º de janeiro. Então, assim, a gente fechou o ano, dia 31/12 saiu a instrução normativa dizendo o seguinte, olha, amanhã o teu imposto aumentou. E todo mundo tem contrato de venda. Quem vai fazer uma entrega de produto no dia 2 de janeiro, dificilmente vendeu esse produto no dia 2 de janeiro. Esse pedido já estava em carteira, programado, com preço de venda firmado com o cliente, para que para obedecer esse valor no dia 2 de janeiro. E aí a surpresa é o seguinte, mudou o imposto. Aquele preço que tu vendeu lá em dezembro, deu para o cliente em dezembro, ele contemplava um X de imposto e agora é X mais Y porque aumentou a tributação. Então, infelizmente, a gente tem essas situações e tem que, com velocidade, as empresas têm que rever justamente os preços para que não acabem trabalhando no prejuízo, né? Porque agora, de primeiro momento, vai ter a redução da margem, né? Vai haver, sem dúvida. As vendas iniciais do mês, todo aquele lucro, talvez, previsto, ele não vai acontecer devido a essas nuances, né, que saíram nesse meio tempo, em tão pouco tempo. Exatamente. E com relação aos demais benefícios fiscais, aí pelo menos a gente ganhou um tempo, né, Hilton, até 1º de abril para início de vigência, mas também vai ter que ser revisto, né? Por quê? Porque a gente tem N produtos que vão mudar, inclusive, o preço de aquisição, né? Então, esse imposto, toda a cadeia vai sofrer esse aumento de imposto, né? Então, para quem nos acompanha entender como é que vai ser
essa alteração com relação a PIS e COFINS, por exemplo, né? Onde a gente tem uma alíquota zero num fertilizante ou defensivo agrícola, por exemplo, que ele esteja contemplado com alíquota zero de PIS e COFINS. Qual é a alíquota que vai ser utilizada a partir de 1/4? É 10% da alíquota nominal desse tributo. Então, se a empresa tiver no lucro presumido, onde a alíquota de PIS e COFINS somadas são de 3,65%, ele vai ter que aplicar 10% de 3,65%, ou seja, 0,365% de tributo, que antes era zero. Se a empresa tiver no lucro real, a alíquota nominal de PIS e COFINS, 9,25%. Então, 10%, 0,925% de tributo a mais em cima do preço de venda que ela já vinha praticando, né? Então, tudo isso vai ter que ser revisto com alguma agilidade. Então, convém que as empresas estudem, principalmente quem está nesses mercados, porque esse corte não é linear. Importante a questão da cesta básica, né, Hilton? Tu quer comentar um pouquinho para nós que esses produtos não foram abrangidos, né? Perfeito. Menos mal que realmente a legislação que criou esse corte de benefícios, ela preservou a cesta básica de alimentos, que está prevista lá na própria lei complementar da reforma tributária, né, que é o anexo 1 e o anexo 15, se não me falha a memória, que são os produtos mais consumidos pelas populações de baixa renda, né? Então ela talvez não vá causar um impacto tão forte nesse sentido. Mas, de qualquer forma, como nós estamos falando em corte de benefícios na indústria, principalmente para as empresas do lucro presumido, que a gente chama, que é aquela cadeia que não toma créditos da etapa anterior, o efeito desse imposto acaba sendo em cascata. Então ele começa com 0, alguma coisa lá na ponta, mas ele vai crescendo. Aí o comércio que compra daquela indústria vai ter que aumentar um pouquinho essa carga. O produtor rural, quando compra aquele insumo, aquele defensivo, vai ter que considerar isso no custo, vai encarecer o preço de venda do produto dele, e assim por diante, né? E de novo, chega no bolso do consumidor final, né? Então é sempre muito preocupante, né? E voltando um pouquinho quanto à tributação do lucro presumido, né? Essa questão do aumento, o Júnior levantou um ponto aqui bem interessante, esse enfoque, porque a empresa daqui a pouco, nos primeiros meses, de novo aquela questão da sazonalidade, né? Nos primeiros trimestres a empresa teve um faturamento mais acanhado, talvez não teve esse custo de aumento de tributação, mas lá no quarto trimestre ela tem que pagar, e aí ela acaba incidindo sobre o que ultrapassou. E aí nos trimestres anteriores, ela não previu esse aumento, né? Então ela realmente acaba cortando da própria margem de lucro, né? Então talvez tenha uma empresa que acabe embutindo no seu custo de venda, no seu preço de venda, um imposto que talvez onere e daqui a pouco não vai ser suficiente para cobrir o que ele vai ter de tributação, ou se mostra até superior ao que ele deveria ter embutido. Então, dificulta realmente bastante a vida das empresas, né? Essas análises aí são bem deveria importantes. Vir para simplificar, né? Exato. Todas essas legislações deveriam vir para simplificar a nossa vida de contador e também a vida do contribuinte que está querendo formar seu preço de venda de uma forma mais assertiva, que ele não tenha que fazer tantas variações. Vai chegar, meu preço de venda é tal, meu preço de venda é tal. Não tenho, né? Fica complicado trabalhar no mercado assim. Exato, porque o problema não é nem a complexidade para a gente entender e aplicar, é conseguir demonstrar para o cliente qual o real impacto, né? Você conseguir mensurar qual o real impacto disso na precificação dele, né? Essa é a maior dificuldade que a gente vê. Esse é um desafio cada vez maior, né? E seja a empresa do simples, do lucro presumido, do lucro real, a precificação tem sido um componente cada vez mais desafiador, porque as variáveis têm aumentado o tempo todo, né? Então, cada vez mais variáveis, e tudo condicionado, ser isso, ser aquilo. Então, a gente não tem mais uma métrica linear de apuração de tributos. Coisa que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, onde o PIS e COFINS, por exemplo, era 3,65 linearmente, fim de papo, exceto cigarros e bebidas, né? Lá em 96 era assim. E hoje a gente tem uma instrução normativa, que é um regulamento do PIS e COFINS, com 700 artigos.
para tratar de exceções, porque cada artigo é uma exceção, é uma tributação reduzida, é uma monofasia, é uma base de cálculo diferente, é uma base de cálculo por item. Então, o assunto PIS e COFINS, por exemplo, que era linear, se transformou em algo extremamente complexo. E aí a gente tem mais um componente agora. Tu tinha alíquota zero, mas aí tu tem uma redução da redução. Tu tem uma redução da redução. Então, realmente é um grande desafio a questão da precificação. E também a legislação, muitas vezes, ela se torna subjetiva, né? Como a interpretação dela. Então, muitas instruções normativas estão saindo e a gente tem que acompanhar todas essas mudanças, né? Um grande exemplo é essa do lucro presumido, que no intervalo de 20 dias, a Receita se dá conta que o jeito que a gente colocou para explicar o cálculo do tributo não está claro nem o suficiente nem insuficiente, não está claro, ponto. Temos que fazer uma nova instrução que agora sim, apesar de nos trazer uma baita complexidade no cálculo, ao menos ela é clara e objetiva. Ela diz ponto a ponto como tem que ser calculado e em cada tipo de situação diferente o que vai acontecer. Então, isso é positivo, mas de fato a gente fica num limbo aí sem saber muitas vezes orientar o nosso cliente de como proceder, né? Correto. Nós nos sentimos muitas vezes diante de insegurança jurídica, né? Sim. Em não conseguir ter a definição. Então isso nos causa muita... Porque nós sempre somos muito técnicos e procuramos dar ao cliente a orientação e a orientação correta, que traga segurança para as operações dele, né? E no momento que faltam legislações claras ou que dão um entendimento no início e depois vêm e mudam esse entendimento, essa insegurança aí nos causa realmente uma apreensão muito grande, né? É frustrante. Agradeço os nossos convidados e encerramos o primeiro bloco do nosso podcast. Contador, o que significa parceria para você? Para nós da Domínio, muito mais do que uma relação de trocas, é estarmos juntos, ajudando você a crescer a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos presentes no seu estado, na sua cidade e na sua empresa contábil. Desenvolvemos soluções inteligentes que melhoram a gestão, a produtividade e a segurança do seu escritório contábil, além de reinventar o relacionamento com os seus clientes. Oferecemos ainda conteúdo qualificado para fundamentar as suas decisões mais importantes. Simplificamos o complexo para você entender o hoje e liderar o amanhã. Mais do que sistemas, somos uma rede de conhecimento que une expertise humana à tecnologia de ponta. Para que você, contador, continue redefinindo o futuro das empresas em um mundo altamente acelerado. Afinal de contas, parceria é estar do lado certo, do seu. Domínio da Thomson Reuters. Voltando então para nosso segundo bloco do Conexão Sescom, o podcast do Sescom Serra Gaúcha. Reforçamos que você pode participar das ações do Sescom. O PQC, nosso programa de qualidade contábil, o EGESCOM, Encontro Gaúcho das Empresas e Serviços Contábeis e nossos cursos que estão disponíveis no nosso site. Agradecemos também ao nosso patrocinador deste episódio, a TechSul Informática, que é uma revenda autorizada da Thomson Reuters, atuando diretamente na solução Domínio, tendo mais de 30 anos de experiência em soluções contábeis. Referência em atendimento com um suporte especializado, com a constante preocupação em inovar e atender às exigências do mercado. Conta com um dos mais modernos e completos softwares da área contábil, oferecendo produtos diversificados que atendam às necessidades específicas do mercado. Representante na região da Thomsons, tem a preocupação constante com a qualidade do produto e com a satisfação de seus colaboradores. Coloca a empresa entre as mais modernas e conceituadas da nossa região.
Seguindo aqui com o enriquecedor bate-papo com o Júnior e o Wilton. Neste segundo bloco, então, teremos como assunto a Lei 15.270 de 2025, que traz a reforma sobre a renda. Mudança na tabela do imposto de renda da pessoa física, a tributação sobre os dividendos pagos à pessoa física e a tributação sobre as altas rendas. Então, começando agora com o Wilton, sobre a redução das primeiras faixas da tributação sobre a renda da pessoa física. Qual o impacto que você visualiza em relação às relações trabalhistas? Até que, enfim, uma boa notícia, né? Esta é a parte boa da Lei 15.270, que ela traz esse benefício, né? Isso traz um alívio para a tributação das pessoas físicas, né? Porque até R$5.000, então, de rendimentos, a pessoa vai ficar isenta de ter a retenção do imposto de renda na fonte, né? Uhum. E a partir disso, até 7.350, há uma tributação escalonada. E a partir de 7.350, segue a tabela normal do imposto de renda. Mas isso significa mais dinheiro no bolso das pessoas no mês a mês, né? A pessoa tem um alívio na tributação dela, consequentemente esse gasto vem, ela vai acabar gastando esse dinheiro na própria comunidade, muitas vezes, né? O que acaba trazendo um enriquecimento aí. Os números em nível nacional são bem expressivos, realmente, que vão impactar com essa redução na faixa de tributação, né? Quanto às relações trabalhistas, isso muito provavelmente traz sim uma certa facilitação, porque como o funcionário, o colaborador, ele vai ter essa percepção de que sobra um pouquinho mais para ele, né? Isso traz também um pouco mais de satisfação no dia a dia das relações trabalhistas, né? Isso traz uma certa tranquilidade. Os impactos em números, pelo que se pode verificar e estimados, se fala em ser atingidas em torno de 10 milhões de pessoas no país, com essa redução da carga tributária, né, com essa redução, esse aumento do limite do imposto de renda, que era uma reivindicação já muito antiga, né, Carol? Muito antiga, essa tabela vinha defasada já de muito tempo. Até, inclusive, o próprio valor de 5 mil nem seria suficiente se nós aplicássemos a mera correção monetária do valor da tabela lá de quando a tabela deixou de ser reajustada, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, aquilo que a gente diz, né? Pelo menos é melhor que nada, né? Sim. Já ajuda alguma coisa. Então, se fala aí num impacto aí em torno de 10 milhões ou mais de pessoas e uma injeção na economia na ordem de 28 bilhões estimado. Pelo menos esse é o número que está sendo estimado. É um número bastante expressivo de dinheiro à disposição. Só que, claro, as pessoas, para quem tem uma única fonte de renda ou que o seu rendimento fique em até R$5.000 por mês, representa, sim, um alívio no mês a mês e um alívio no próprio ano, na própria carga tributária. Mas eu faço um alerta para que as pessoas que tenham mais de uma fonte de renda, né, quem trabalha e de repente tem uma aposentadoria ou tem 2 trabalhos, porque nós temos que pensar que no mês a mês, cada fonte pagadora, cada CNPJ que remunera a pessoa, ela olha só para o tamanho do valor que ela remunera essa pessoa, né? Então, digamos, se ela tem 2 fontes de renda de R$4.000 cada uma, no mês a mês ela não vai sofrer retenção de imposto de renda. Mas quando essa pessoa vai fazer a sua declaração anual de ajuste do imposto de renda lá no ano seguinte, ela talvez tenha um impacto financeiro que ela não se preveniu. Porque não se programou essa questão do imposto, porque que isso vai ser pago lá na frente, isso, porque né? ele vai ser pago lá na declaração de ajuste. Para quem ganha mais de R$60.000 ano, né? Que seria R$5.000 vezes 12 meses, né? Então, essas pessoas, não é que aumente ou diminui a tributação delas, ela muda o momento da tributação. Ao invés de ser tributada na fonte, ela vai ser tributada lá na declaração de ajuste, para quem recebe mais de R$60.000 no ano. Para quem recebe até R$60.000 no ano, aí sim, há uma efetiva redução de tributação para essas pessoas, né? O que significa mais dinheiro no bolso, mais dinheiro girando na economia. A gente vê isso como bastante positivo. Eu acho também que a gente tem que pensar questões que muitas pessoas que tinham um salário um pouco mais expressivo, pode ser que foram para terceirização, pode ser que voltem para a questão de CLT. Algumas mudanças no mercado podem ocorrer também, né, em relação a isso. Essa é uma análise importante que tem que ser feita, né, porque certas terceirizações aí podem trazer riscos por não ser bem executadas, bem planejadas, muitas vezes não se respeita exatamente as regras de um vínculo trabalhista. Então, é importante realmente nesse momento fazer essa análise também e sempre que possível manter a maior compliance fiscal possível para evitar dissabores futuros, né? E outra questão que a gente também tem que lembrar é que essa legislação ela saiu a partir de 2026. Declaração de imposto de renda ano base 2025, que a gente começa agora em março, segue legislação anterior. Perfeito. É para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro. Na verdade, já impacta no salário que a pessoa recebeu
no início de janeiro, que ele era da competência dezembro, mas o Que é por fato regime de gerador é o caixa. pagamento, porque é o regime de caixa, né? Uhum. Então, para as empresas, foi uma coisa que acabou sendo sentida num primeiro momento, a questão do momento também do desembolso financeiro, né? Porque antes ela fazia a retenção do imposto no salário e recolhia esse imposto lá no dia 20 Do mês seguinte. do mês seguinte. E neste momento ela já teve um desencaixe maior na folha de pagamento porque ela não fez a retenção do imposto de renda porque mudou essa legislação, né? Mas isso automaticamente se adequa, né? Mas foi um impacto também sentido por algumas empresas que tinham salários um pouco mais elevados na Sim. mensalidade, né? É que essa questão do imposto de renda, até porque chegaram vários clientes perguntando, então eu não vou precisar fazer a declaração esse ano, já que mudou o teto, né? Mudou os limites, né? E daí já tem que se observar essa questão de quando começa a vigência da lei, né? É importante deixar claro que só vai impactar realmente na declaração que o contribuinte irá preencher lá em 2026, referente ao ano de 2025, no caso. Não, desculpa, 2027 referente a 2026. Correto, isso Perfeito. mesmo. Júnior, comenta um pouquinho para nós, então, sobre a tributação, sobre os lucros e dividendos, né? Tivemos uma correria ali no final do ano, né? Os contadores para registro das atas, né? Que agora foi prorrogado o prazo até o final de janeiro, né? Esse registro. E sobre o que deve ser observado pelas empresas para os próximos anos. Pois é, então a parte boa, Ficou para mim. Falou que a redução da tributação da pessoa física, né? Mas essa lei tem uma parte ruim, né? Que é a compensação, de onde é que sai esse dinheiro da isenção, como é que financia essa isenção, né? Porque o governo não poderia ficar sem essa fatia. Exatamente. Então, essa isenção ela é financiada com a tributação das pessoas que ganham acima de R$600 mil, que o governo decidiu chamar de tributação de altas rendas, né? Então, a pessoa que ganha acima de R$50 mil por mês de uma mesma fonte pagadora, a título de lucro distribuído, por exemplo, ela vai ter a retenção mensal de 10%. E a pessoa que mesmo que não tenha mais de uma fonte pagadora, ou diversas fontes de rendimento, como aluguéis, aposentadoria, lucros, entre outros, então vai fazer um somatório anual, também lá na declaração de 2027, ano base 2026. Então, quem ganha acima de R$600 mil vai ter uma tributação do imposto que está sendo chamado de IRPF-M, ou Imposto de Renda à Pessoa Física Mínimo, né? Então, como é que vai funcionar a alíquota desse imposto? Entre R$600 mil e R$1.200.000, a alíquota vai ser progressiva, indo de 0% a 10%. Então, vamos dizer que no meio deste intervalo a gente tem ali R$900 mil, por exemplo, a pessoa paga 5%. Né? E assim sucessivamente até chegar no 10%. Acima de R$1.200.000, tributação de 10%. Esse imposto, desse cálculo vai poder ser deduzido o IRPF apurado como devido na própria declaração, né? Então ele é deduzido do cálculo para chegar à conclusão se a pessoa tem que pagar o imposto ou se o pagamento foi suficiente. Tá? Então é essa a sistemática que vai acontecer. Por quê? Porque justamente o objetivo da lei é que todo mundo pague um imposto de renda mínimo. Então, por exemplo, a gente pega um trabalhador assalariado ou autônomo que receba de PJ, que teve uma tributação média lá de 20%, vamos dizer, no ano. Essa pessoa não vai ter o IRPF-M a pagar, porque a tributação já foi de 20%. Então, se na totalidade a alíquota efetiva dele deu 20%, ele não vai ter tributação. Agora, se ele teve, se a tributação ficou abaixo de 10%, vai ter a tributação. Né? E aí o grande impacto, então, qual é o grande impacto disso? É justamente os lucros e dividendos. Né? Porque tem outros rendimentos que vão ser chamados à tributação, né? Exatamente. Tem outros rendimentos que vão ser chamados à tributação também. Por exemplo, rendimento financeiro de um CDB, rendimento, a parcela isenta da aposentadoria, ela entra na base de cálculo também. Né? Mas o dividendo é o grande volume de rendimento. Né? Então,
até então não se pagava IRPF sobre os dividendos e lucros, e agora passa-se a pagar se a pessoa se enquadrar nesse faturamento, nesse renda anual acima de R$600 mil, né? E aí a lei trouxe uma vamos chamar de isenção, né? Por quê? Porque os lucros, para a gente contextualizar, até 1995 eram tributados, de 96 até 2025, então, foram isentos. E aí o que acontece? As empresas têm saldo de lucros acumulados nos seus balanços. Uhum. Então o que a lei disse? Olha, quem tiver lucro acumulado do ano de 2025 até 2025, pode distribuí-los isentos durante os anos de 2026, 27 e 28, desde que deliberem essa distribuição em ata de reunião de sócios, e essa deliberação seja feita até 31/12 de 2025. Então a gente teve uma correria nesse final de ano para providenciar essas atas, apurar lucros, quem tinha lucro de 2024 ou anteriores, quem tinha lucro até setembro ou outubro ou novembro, né, dependendo do caso a caso, para deliberar isso, fazer a ata e levar a ata a registro na junta comercial. Então, de fato, houve uma correria. Essa questão agora, e aí ficou um hiato do mês de dezembro, né? Porque Sim. A gente só conhece o lucro de 31/12 de 2025 no dia 1º de janeiro de 26. Então, por óbvio que não tinha como se apurar o lucro de dezembro de 25 no próprio ano de 25. Então, a lei ela deixou essa lacuna e foi combatida na justiça. Então é bom a gente deixar claro que não houve prorrogação de prazo, Sim. né? Na verdade, o que existe hoje é uma liminar, é uma decisão judicial autorizando que se delibere a distribuição dos lucros de 2025 até 31 de janeiro de 2026. Importante dizer que a Receita Federal está combatendo essa liminar, como é natural em qualquer processo judicial, e que ao fim disso a gente pode ter dois resultados. Os atos que foram feitos na vigência da liminar podem ser convalidados, ou então a decisão judicial pode dizer o seguinte, olha, os atos que foram feitos durante a liminar, se ela for cassada, vamos dizer, eles vão se tornar inválidos. Né? Então, mesmo a liminar cassada, ela pode convalidar os atos feitos na sua vigência ou cancelá-los. Né? Então, importante quem for usar esse prazo estendido, que tenha a ciência, que deixe claro para o seu cliente esse ponto, né, esse risco, que avalie com o jurídico também, né, porque aí foge, inclusive, da nossa competência contábil, né, que o jurídico da empresa avalie, dê seu parecer, recomendando ou não o uso desse prazo estendido, então, até 31 de janeiro de 2026. Mas nós tivemos alguns órgãos, né, que entraram contra a questão dessa lei, devido que o lucro mesmo do período, o lucro contábil, ele só pode ser medido ao final de cada ano, que isso, vamos dizer assim, não fecha com a questão de registrar uma ata com lucro até 30/11, com lucro até 31/10, então existe várias situações que não são condizentes, não estão fechando uma com a outra, né? Não há uma conversa, né, entre os órgãos, entre o que está na legislação em relação à parte contábil e o que está na legislação que eles propuseram nessa lei, né? De novo, a gente caiu no que o Wilton falou antes da insegurança jurídica. Né? A gente, de novo, claro que a gente tem situações seguras, né? Aquilo que foi feito dentro de 2025, isso, respeitando exatamente o que a lei 15.270 trouxe, isso a gente tem segurança, né? Vamos dizer absoluta, inclusive. Agora, tudo isso que passou a ser discutido, a gente está no campo da insegurança jurídica. Né? Isso, correto. E essa lei 15.270, é importante relatar que, inclusive, ela foge um pouco
do que deveria ser, e as nossas entidades contábeis acabaram provocando essa legislação, inclusive questionando ela, né, fazendo reivindicações de que, na verdade, ela está tecnicamente incorreta, porque a legislação comercial e contábil determina que o balanço patrimonial do ano anterior deva ser fechado até o dia 30 de abril do ano calendário seguinte. Então, a regra não seria nem o que foi deferido agora via liminar. Essa liminar é quase mais política do que técnica. Se a decisão fosse técnica, ela deveria ter estendido o prazo para registro das atas até o dia 30 de abril de 2025. 2026, 30 de abril de 2026, com os lucros apurados até 31/12 de 2025, né? Então, tecnicamente, essa legislação ela é falha, né? Isso também, então a gente fica também apreensivo nesse sentido, né? Por que não se respeita as leis que já existem, né? Se cria uma lei nova querendo ultrapassar o alcance de uma lei já existente, né? Isso é bem complicado para nós no dia a dia, né? Com certeza. Então, agradecemos aos nossos convidados e encerramos o nosso segundo bloco do nosso podcast. A evolução da contabilidade tradicional. Unimos o sistema Open Finance, regulado pelo Banco Central, ao sistema Domínio. Muito mais tecnologia e segurança para que você tenha a integração perfeita entre movimentações bancárias e contabilidade. Esqueça os contatos frequentes com seus clientes para a solicitação de extratos, cadastro de usuários e senhas. Com um único consentimento, todas as movimentações financeiras dos seus clientes são registradas automaticamente na contabilidade, com toda a segurança. Eliminamos o trabalho manual e entregamos um produto que muda a rotina do seu escritório. Agora, as movimentações financeiras do seu escritório e dos seus clientes são contabilizadas em tempo real. As baixas de parcelas, impostos, salários na escrita fiscal e folha acontecem com um mínimo de intervenção humana. As conciliações bancárias são realizadas automaticamente. E você pode fazer isso sem limitação na integração de clientes e quantidade de lançamentos. A contabilidade do seu cliente está sempre em dia. Com o Domínio Contabilidade Digital, nós executamos o trabalho operacional para que você foque no que realmente importa. Domínio Contabilidade Digital. A contabilidade dos seus clientes em tempo real. Voltando então ao nosso terceiro bloco do Conexão Sescom, o podcast do Sescom Serra Gaúcha, que neste episódio tem o patrocínio da TechSul Informática. Reforçamos que você pode assistir no nosso canal no YouTube as edições anteriores do Conexão Sescom, que já abordou diversos assuntos como inteligência artificial, PQC, nosso programa de qualidade contábil, branding contábil e até a história da nossa entidade contada pelos ex-presidentes. São episódios ricos em conteúdo e conhecimento. Então, seguindo aqui com o enriquecedor bate-papo, então, com o Júnior e o Hilton, nesse terceiro bloco teremos como assunto a Lei 15.265 de 2025, que traz o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, o REARP. Começamos com o Júnior, então, gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a atualização dos bens, como deve ser feito, os prazos para essa atualização e quais serão esses impostos incidentes. Muito bem. Então, a gente tem uma reedição agora de uma medida que já aconteceu no passado recente, né? Que, em busca de uma arrecadação mais imediata, a Receita Federal disponibiliza uma ferramenta para aquele contribuinte que queira reavaliar o valor dos bens, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Então, como é que funciona isso? A pessoa física, ela pode reavaliar os bens, né, trazer a valor de mercado, os bens que constavam na sua declaração de renda em 31/12 de 2024. Então, isso independe de laudo, de qualquer formalidade, né? É simplesmente uma reavaliação no valor que a própria pessoa vai fazer, ela vai preencher um formulário para isso, e aí a gente tem a questão de prazo, né? Qual é o prazo disso? É o dia 19 de fevereiro de 2026. Então, ela tem que manifestar o interesse até o dia 19/2,
e aí ela vai ter prazos depois para fazer o pagamento do imposto. Então, quanto é que vai custar isso para a pessoa física? A incidência do IRPF sobre a reavaliação do valor vai ser de 4%. Então, e como é que ela paga? Ela paga no dia 27 de fevereiro, em cota única, ou podendo dividir em até 36 parcelas, sendo que o valor da parcela mínima é de R$1.000. Né? Essa questão que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: a partir do momento que a pessoa optar pela reavaliação, a data de aquisição do bem ela passa a ser a data da opção pela reavaliação. Tá? E o que isso muda? Né? Hoje, a pessoa física ela tem direito a um desconto sobre o ganho de capital dos bens imóveis, que é calculado mês a mês. Tá? Então, desde a data de aquisição do bem até a data da venda, a pessoa vai ganhando um desconto em cima do ganho de capital. Então, assim, na prática, hoje, bens adquiridos na década de 90, ano 2000, por exemplo, eles já têm uma tributação em torno de 4%, 5%, 6%, dependendo do caso. Né? O que a Receita está oferecendo é que a pessoa, então, pague 4% para atualizar agora em 2026 e trazer o bem para o valor de mercado em 2026. E fazendo isso, ela perde o direito a ter esse desconto que eu falei, que conta desde a data de aquisição até a data da venda, porque a data de aquisição passa a ser a data da opção pelo REARP. Então, assim, de novo, a gente não tem receita de bolo, isso tem que ser calculado caso a caso, né? A gente tem uma questão aí, uma barreira, que é o seguinte: se o bem imóvel for reavaliado agora e for vendido dentro do prazo de 5 anos, os efeitos dessa avaliação são perdidos. O valor do imposto não é perdido, mas o efeito dela, sim. Então, se a pessoa vendeu o bem dentro de 5 anos, ela tem que calcular o ganho de capital de forma normal, ordinária, como se não tivesse optado pelo REARP, e do montante de imposto a pagar, ela deduz esse imposto pago agora por ocasião do REARP. E para os bens móveis, aí o prazo é um pouco menor, são 2 anos. Então, é mais difícil, né? Mas pode acontecer. Carros, máquinas, eventualmente. Mas carros antigos, bens de coleção, justamente, bens de coleção, obras de arte, qualquer coisa nesse sentido pode ser reavaliado e paga o imposto de 4%. E essa possibilidade ela está aberta nessa lei para as pessoas jurídicas também. Então, também as pessoas jurídicas podem fazer a reavaliação dos seus bens imóveis, então, tá? E a tributação da jurídica ela é de 8%. Então, vai se pagar 4,8% a título de RPJ e vai se pagar 3,2% a título de contribuição social, com o mesmo regramento de venda em 5 anos, desconsidera o que foi pago. Né? Então, é uma possibilidade que está na mesa, está posta, né? E aí a pessoa tem que avaliar, não a receita de bolo, e não tem nem como nós, contadores, fazermos esse cálculo sem a presença do cliente e sabendo o intuito dele com cada bem. Sim. Porque a gente tem componentes extras. O cliente tem que saber dizer se esse bem vai ser vendido, se ele tem ânimo de vender. Claro que não tem como prever o futuro, mas se existe algum tipo de planejamento, de intenção de venda dentro de 5 anos ou mais de 5 anos. Porque, por exemplo, uma venda de um bem que não seja tão antigo, que não vai pegar os efeitos da lei, daquela lei de 2015 que dá os descontos, e nem da lei de 88, então um bem que não seja tão antigo, talvez faça sentido reavaliá-lo. Hilton, também comenta um pouquinho para nós a questão da regularização dos bens e direitos. Exatamente, Carol. Dentro dessa mesma legislação, então, que criou essa possibilidade da reavaliação do imóvel, ela criou também a possibilidade
da pessoa física ou jurídica que tenham bens que existam, mas que não estejam declarados na sua declaração de imposto de renda da pessoa física ou não estejam declarados na ECF da empresa, que ela possa trazer esses bens à regularidade. Esses bens tinham que já ser possuídos em 31/12/2024, então se a aquisição deles ocorreu após essa data, não é possível fazer essa regularização. Aí a legislação deixa muito clara que a origem dessa aquisição tem que ser lícita, né? Não pode ter havido uma ilicitude, não pode ser oriundo de dinheiro sem licitude, né? Então, ela permite que a gente faça essa inclusão na declaração de imposto de renda da pessoa física ou na ECF da empresa, trazer esses bens, então, para a regularidade para depois poder fazer a venda. Para isso, também os prazos são os mesmos. Ela tem até o dia 19 de abril para manifestar essa opção. Depois, todo o preenchimento em relação a essa opção, ela manifesta dentro do ECAC da Receita Federal, que é o portal, né, enfim, da Receita Federal. E até, então, 19 de fevereiro para fazer essa opção. E depois ele tem até 27 de abril para iniciar os pagamentos. A alíquota que vai incidir sobre essas operações, ela é de 15%. E ela tem uma multa prevista de 100%, ou seja, na prática, para que eu possa trazer este bem à regularidade, eu vou ter um custo de 30% em relação a este bem, que eu vou trazer para a regularidade. Então, também tem que ser analisado com cuidado, mas é óbvio que se o bem existe e ele não está constando na declaração, não está constando na empresa, é um momento oportuno, um momento importante da pessoa jurídica ou da pessoa física buscar essa regularização. Ela vai ter essa tributação, ela tem a faculdade de poder parcelar isso, não precisa necessariamente ser pago em parcela única, mas o prazo realmente é relativamente curto, né? Até 19 de fevereiro tem que se tomar essa decisão, fazer esses preenchimentos todos e em 27 de abril inicia o pagamento. Mas é uma oportunidade interessante de fazer, isso pode ser até ativos financeiros, tem algumas regras aí, saiu até uma instrução normativa depois complementando a própria legislação, onde ela detalha, né? Mas é importante que as pessoas, as empresas aí conversem com o seu contador, explanem, porque na maioria das vezes essas informações o contador não sabe que a pessoa tem lá uma chácara que não declarou, que está em nome de um cunhado, que está em nome de terceiros, ou que a empresa tem lá um pavilhão que ela não chegou a trazer a conhecimento dele essa existência, né? Então é importante que as empresas procurem os seus profissionais de confiança, os profissionais contábeis, e façam-se esse levantamento e procurem regularizar, que é uma opção interessante que o governo abre aqui para nós. Até porque tanto a questão da pessoa física, os bens na declaração, porque a declaração é um documento que ele é utilizado para inúmeras fontes, né? Primeiro, para fonte de financiamento, né? Para ter como garantia, né? Muitos dos bens que estão evidenciados na declaração, ou também na parte contábil, junto a banco, se o banco é uma garantia também em relação a quando a gente busca algum tipo de financiamento, algum empréstimo. Então, tem que estar mais evidenciado possível toda a realidade da empresa. Né? Isso, até mesmo pensando depois em questões sucessórias, né? Se eu vou fazer a venda de uma empresa para terceiro, como é que eu vou dizer que eu tenho Correto. um pavilhão que não está contabilizado? Todos nós somos finitos, né? Pode acontecer Inventário, de inventário. De falecimento. Como é que fica a questão, né? Calcule a dor de cabeça que vai dar para os familiares para regularizar aquela situação. Né? Até porque a declaração é que serve como base, né? Para fins de inventário. Então, fica mais caro depois resolver do que talvez adotar essa possibilidade agora e fazer essas correções, né? Pena que o governo deu um prazo curtíssimo para podermos, né, avaliar. Pensa, né, escritórios que têm muitos clientes, tanto de pessoa física quanto de jurídica. Essa questão de avaliar um a um, e muitos não é um bem, dois, né? São muitos bens a serem avaliados, um conjunto. Isso. Então, é um prazo muito curto para muita... Mas o governo precisava de caixa, talvez, nesse momento. Então, essa lei veio a calhar. Essa questão do que o Júnior comentou ali da reavaliação, né? É bem isso, é caso a caso, tem que sentar com o cliente, o que você pretende, o que você imagina que vai acontecer com esse imóvel, você pretende aliená-lo nos próximos 5 anos? Sim, não, faz sentido para você reavaliar? Existem 2 possibilidades aí de isenções no ganho de capital, né? De não precisar pagar imposto de renda, que é se tu possui um único imóvel, que é uma coisa um pouco mais rara, ou a venda de um imóvel residencial para compra de outro imóvel residencial em até 180 dias também você consegue isenção. Então, é um planejamento que realmente tem que ser feito imóvel a imóvel, detalhe a detalhe, tem que procurar um profissional que tenha conhecimento, um profissional habilitado,
para poder tomar essa decisão de maneira assertiva, porque senão daqui a pouco você bota dinheiro fora, né? De repente você Sim. faz esse recolhimento dos 4% agora, antecipa, ok, mas se você deixasse esse dinheiro também numa aplicação financeira, quanto ele renderia nos próximos anos? Né? Então são várias análises que têm que ser feitas, são vários prismas que precisam ser analisados para tomar essa decisão de maneira assertiva, né? Então, gostaria de agradecer aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, espectadores. Fiquem sempre atentos às nossas redes sociais, participem dos nossos eventos e de nossos projetos. O nosso podcast é mensal e fica vinculado ao nosso canal no YouTube. Seja nosso associado e contribua para o fortalecimento da nossa classe.